Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Tá boa a imagem? Tudo certo? Ótimo. Muito bom. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas para quem nos acompanha ali no Café com Flores, né? Nas segundas-feiras pela manhã, às 9h. É sempre um privilégio estar com vocês ali. Eu sei o quanto é difícil, desafiador acompanhar ao vivo, né? Mas sempre que vocês podem estar ali, é muito bom, é um privilégio estar com vocês. Essa aula, ela surgiu, né? Porque a gente vem há 4 edições do Café com Flores falando sobre a ferida da criança interior. E sempre surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, né? E esse tema, ele é um tema tão importante para nós, terapeutas, que eu pensei que caberia esse momento, nós estarmos juntos aqui neste lugar onde a gente pode conversar, pode trocar, né? Então, eu queria combinar com vocês que vocês podem anotar todas as dúvidas, tá? Eu vou gravar. Então, num primeiro momento, eu peço que vocês não abram o microfone para que essa gravação fique boa e que depois vocês possam assistir. Mas tenham consigo papel, caneta, por 2 motivos. Primeiro, porque vocês vão anotar, né, as perguntas, as dúvidas, e eu vou responder a todas elas. Essa é a ideia de estarmos aqui. E também porque me parece que esse conteúdo vai ser um conteúdo rico e que vocês vão ficar com um material bem bacana, bem completo, tá? Deixa eu falar uma questão aqui. Todo esse material que eu preparei, ele está baseado na terapia floral sistêmica, tá? Esse é o tema que ele tem envolvido, né, os nossos encontros ali, o Café com Flores. E da onde que surgiu, né, essa proposta? Quando eu iniciei o meu trabalho, naquela época, os cursos que a gente fazia sobre florais, né? A maioria dos cursos que nos embasavam dentro das terapias integrativas eram cursos que nos ofereciam muitas técnicas, mas pouco conhecimento dessa natureza terapêutica, sobre anamnese, sobre esse setting terapêutico, né? Sobre como fazer a escuta do cliente. Pensando nisso, a ideia do Café com Flores é justamente poder trazer para vocês não só um conhecimento, né, das essências florais, mas como aplicar elas numa visão que vai além do aparente, né? Então, na terapia floral sistêmica, nós vamos, a partir de um conhecimento sistêmico, nós vamos olhar para o cenário de dor do nosso cliente, né? Nós vamos entender onde é que está esse núcleo de dor. E nessa aula eu preparei alguns esquemas que me parece que vai ficar mais claro para vocês entender o que é esse núcleo de dor, tá? Então, a gente entende onde que essa dor emocional ela está localizada, e vamos usar, então, os florais para trazer uma nova informação emocional, para ressignificar esses trilhos emocionais, tá? Então, esse é o embasamento da terapia floral sistêmica. E tudo que eu vou falar para vocês hoje está embasada nessa proposta, nessa abordagem terapêutica,
que eu venho desenvolvendo aqui ao longo dos anos, né, na minha caminhada terapêutica. Então, quem está chegando por aqui, quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Moura, eu sou terapeuta há mais de 20 anos, consteladora, educadora do Programa Internacional dos Florais de Bach, e atualmente tenho me dedicado nessa jornada, né, da terapia floral sistêmica e tenho tido muitos resultados. Então, vamos lá? Vamos seguir aqui. Eu vou compartilhar, então, uma tela. Então, a gente está aqui para falar sobre a terapia floral sistêmica. Eu chamei essa aula, né? Essa é uma aula, no último Café com Flores eu perguntei sobre um work desse tema, quem tinha interesse, vocês me responderam com bastante entusiasmo. Eu estou chamando essa aula de Curando as Feridas da Criança Interior com os Florais de Bach. E o que eu quero aqui? Eu quero trazer para vocês um entendimento sobre essas feridas. Quero trazer para vocês um olhar sobre como que elas vão se desenvolvendo, né? E principalmente de que forma as essências vão ajudar a resgatar, né? A criança saudável, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho o que é essa criança interior, que metáfora é essa que nós usamos, né? E como a aplicação sistêmica dos florais de Bach vai nos auxiliar no resgate dessa criança, dessa parte nossa, né? Então, vamos começar entendendo quem é essa criança interior, né? Pensa um pouquinho. Quando tu ouve falar, né, na criança interior, como que fica o teu corpo? O que isso te remete, né? Eu vou fazer um convite que vocês procurem entender o que a gente vai olhar aqui muito mais a partir do corpo de vocês e das sensações que as minhas palavras, das sensações que este conhecimento vai trazendo no corpo de vocês, do que um olhar intelectual sobre essa criança, tá? Na verdade, esse olhar intelectual é o que muitas vezes nos afasta desta compreensão, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa. O Jung, ele dizia que em todo adulto espreita uma criança eterna, né? Algo que está sempre vindo a ser, porque uma criança, ela está sempre curiosa, né? Uma criança, ela está sempre querendo aprender mais, ela está sempre querendo ir adiante, ela está sempre querendo se aventurar em algo, né? Ela nunca está completa, porque justamente ela está em desenvolvimento, né? E essa criança, ela solicita atenção e educação. Da mesma forma que uma criança em desenvolvimento necessita do cuidado e da orientação, né? Dos pais, dos professores, dos seus cuidadores, esta parte da nossa personalidade humana que também quer se desenvolver, que também quer evoluir, que também quer se sentir mais completa, também precisa dessa atenção, né? Então, a criança interior, ela é uma parte da nossa mente, né? Uma parte da nossa psique que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos, a certos padrões de vida, né? É uma parte que está lá no nosso inconsciente,
que carrega necessidades nossas não satisfeitas, emoções reprimidas lá na nossa infância, na nossa criatividade, intuição, a nossa capacidade de brincar. Uma coisa muito importante da gente entender é como se vem falando muito da criança interior. Às vezes a gente entende que ela tem só um aspecto negativo ou uma sombra, e não. Nós temos uma criança sol, nós temos uma criança luz, nós temos uma criança criativa, uma criança alegre, uma criança feliz, uma criança que gosta, né, que quer experimentar a vida, que é curiosa. Às vezes, essa criança, ela está abafada por estes aspectos de dor, né? Por estes comportamentos, por essas experiências negativas que ela trouxe, né? E ela acaba encobrindo. Mas aqui a gente vai falar, né? Entendendo que sim, nós temos um lado da criança feliz e nós temos o lado da criança triste, né? E nós vamos olhar para esses dois lados. Então, percebam que a criança interior, ela é uma metáfora, né, que a gente usa para denominar parte do nosso inconsciente que se formou lá na infância, né? Então, a criança interior, ela vai representar todas as influências, né? Todos os comportamentos, todo aquele conjunto de impressões, né, que foram se formando lá na nossa primeira infância, tanto as impressões positivas quanto aquelas não tão positivas, né, que a gente vai classificar aqui como negativas. Tudo aquilo que nos foi transmitido na infância, seja pelos nossos pais, por pessoas centrais nas nossas relações afetivas, né? Então, percebam que quando a gente fala dessa criança interior, a gente está falando de um componente da nossa psique que está lá no nosso inconsciente e que vai abarcar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inseguranças, as adversidades, mas também o aconchego, a segurança, né? Aquela sensação que a gente experimentou lá desde o útero materno, né? Essa parte, ela faz tudo para que as nossas mágoas, as nossas dores, né, que foram sofridas lá atrás, não se repitam. Né? Por quê? Porque quando isso aconteceu, né, quando essas dores, essas mágoas surgiram, justamente por ser uma criança, essa parte da nossa psique, ela não tinha como lidar com isso. Tá? Então, isso ficou guardado, ficou encapsulado lá no fundo da alma, né? E essa criança, ela segue existindo em nós. E ela segue buscando segurança, reconhecimento e, principalmente, amor. Porque tudo aqui vocês vão ver que, no final, vai se traduzir em amor, né? O fato é que quando um homem e uma mulher se encontram, né, e desse encontro o milagre da vida se faz e ali nasce uma criança, nem tudo sai como planejado, né? E às vezes essa criança ela se fere, ela é magoada, né? Porque dentro do nosso pai e da nossa mãe, ou melhor, o nosso pai e a nossa mãe moram dentro de um homem e uma mulher. E às vezes essa mulher tem dificuldade com a maternidade, às vezes esse homem tem dificuldade com a paternidade, né? Então, uma gestação, o fato de uma mulher estar gestando um bebê não significa que ela está preparada para a maternidade, né? Não significa que as feridas dela já estão curadas,
né? Então, aqui a gente vai olhar justamente para isso, né? Para todo esse interim da chegada dessa criança ao mundo, né? E eu tenho uma teoria que todos nós, em algum momento, sofremos o que neste olhar da terapia sistêmica nós chamamos do movimento primário interrompido, né? Que é o MPI. O que é esse movimento primário interrompido? Quando uma criança chega ao mundo, a primeira experiência que ela tem de conexão é com a mãe, né? E só lá perto dos 3 anos que ela vai entender que ela é um ser individualizado da mãe. Então, nós temos o que a gente chama dos neurônios espelho, né? Que é o que nos faz seres empáticos, né? A nossa capacidade de ter a nossa capacidade de ter empatia, ela está relacionada a esses neurônios espelho. E no caso do bebê especificamente, a mãe é o espelho dele, né? Então, quando a mãe sorri, ele sorri. Quando a mãe aconchega, ele se sente aconchegado. Só que, como eu disse, às vezes, esta mulher, ela não está preparada para a maternidade. E nem sempre ela tem essa capacidade de acolhimento, tá? Muitas vezes, essa mulher pode estar experimentando uma depressão, ela pode estar experimentando, está passando por um momento muito difícil da vida dela, onde ela própria está experimentando o medo, a desproteção, está lutando pela sobrevivência dela física, emocional, né? E a criança vê esse espelho diante dela. E a única forma que ela tem de se sentir próxima da mãe é reproduzindo aqueles sentimentos. Porque quando ela reproduz, toda aquela vivência da mãe é como se ela se sentisse igual, se sentisse próxima, né, dessa mãe. Então, mesmo que alguns autores tragam o movimento primário interrompido como algo que acontece numa determinada idade, com uma determinada situação, eu acredito que todos nós, em algum momento, nos deparamos com esse movimento primário interrompido. Que quando nós percebemos que a nossa mãe, né, principalmente a mãe, mas isso também pode acontecer em relação ao pai, não é aquele ser heróico que nós esperávamos. É aquele momento em que nós nos deparamos com a humanidade daquela mulher, né? Com a humanidade daquele homem. E o que acontece assim aqui? Como o movimento da criança é todo em direção da mãe, se por algum motivo, quando ela está indo, essa mãe não conecta com ela, gente, isso aqui pode ser um fato, sabe? Uma situação. Mas se naquele momento essa mãe não conectou com essa criança, ou alguma coisa assim fez um barulho, ela se virou, sabe? Ou ela o outro filho chamou, enfim. O fato é que, por algum motivo, essa criança se decepcionou profundamente. Por esta mãe não estar ali pronta e disponível para ele, né? E aí, todo aquele fluxo de amor da criança em relação à mãe, ele é estancado, ele é suprimido. É por isso que a gente chama do amor interrompido, né? E aí essa criança, ela fecha o coração dela, porque ela entende, lá na visão dela, né, que essa mulher não é confiável, né? Então ela fecha o coração. E a partir daí, muitas vezes, essa mulher percebe uma diferença no filho, né, na filha,
tenta se aproximar, a criança não aceita, a criança rejeita essa mãe. E quando essa mãe vê esse movimento da criança, ela atribui muitas vezes, ele está ficando independente, olha só, está ficando mocinho, né? Só que, na verdade, é quase uma raiva reprimida, né? Que essa criança, ela diz assim, tu me rejeitou, tu não estava ali quando eu queria, quando eu precisava de ti, agora eu não confio em ninguém, agora eu não deixo que tu chegue perto de mim, né? Então, o movimento primário interrompido, ele é isso. Claro que aqui a gente tem muito mais coisa para estudar, é claro que aqui a gente tem muito mais informação, tá? O que eu estou trazendo hoje para vocês é uma visão geral para que vocês consigam... Opa, peraí que eu voltei aqui na... Só um minutinho que eu cliquei errado aqui e vou aqui. Então, o que eu estou trazendo hoje aqui é um apanhado, é uma visão geral, tá? Para que vocês entendam quando a gente chegar lá nos florais. Então, normalmente, existem 4 temas que incondicionalmente podem criar essa dificuldade na relação, né? E criar essa interrupção do amor, tá? Um deles é a simbiose com um dos progenitores, que é quando a criança ela tenta assumir algo por um dos pais, né? Até mesmo, às vezes, pelos dois. Ela se priva da experiência de ser criança. Ela se priva de receber os cuidados dos pais, porque ela julga, ela acredita que eles precisam dela, né? Se vocês pararem um pouquinho e ouvirem o coração de vocês, talvez vocês percebam em algum momento da infância, em algum momento da vida infantil, um sentimento de que a minha mãe ou meu pai precisam de mim. Às vezes a gente faz isso até em relação a questões financeiras, né? Não posso gastar, não posso pedir, porque agora a mamãe não tem. É claro que em alguns momentos isso é importante, né? Os filhos têm que aprender a se frustrar também. Aqui não é a questão da frustração, tá? Do filho em relação à questão financeira. Aqui o que a gente está falando é um pouco além. É uma criança que se sente responsável por uma questão que é de um adulto, né? Por exemplo, prover a família, tá? Depois, outra situação que interrompe muito o fluxo desse amor é o julgamento, é a culpa ou a rejeição, né? O que acontece? Toda vez que uma criança se volta para um dos progenitores com este olhar, ela se fragmenta internamente, né? E por que ela se fragmenta? Porque ela está rejeitando a si própria, ela está rejeitando a sua origem, né? Então, para que ela consiga se restaurar internamente, ela precisa restaurar a relação com os pais, porque eles são as portas das forças latentes da ancestralidade, da origem. E aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, mas como é que eu vou amar uma mãe que eu nunca vi? Como é que eu vou amar um pai que foi abusivo? Eu não vou amar aquele homem, eu não vou amar aquela mulher. Eu vou amar aquela parte daquele homem que me deu a vida. Eu vou amar a parte daquela mulher que me gerou por 9 meses no seu útero, né? O afastamento e a falta de conexão é um grande fator aqui deste amor interrompido, que é quando a criança não pede aquilo que ela precisa aos pais, né? E depois, como adultos, a gente passa a vida inteira querendo provar para eles, para as pessoas com as quais a gente se relaciona, que a gente não precisa de ninguém, que a gente dá conta,
né? Nós nos tornamos grandes tarefeiros, grandes fazedores e fazedoras, como eu digo, né? Porque a gente tem uma dificuldade absurda em pedir e receber ajuda. Aqui conversa muito ali com o Oak, com o Elmi, né? E, por último, a identificação com algum membro do sistema, né? Ou do sistema paterno, ou do sistema materno. A gente experimenta um sentimento que não é nosso, que é um sentimento transbiográfico, né, transgeracional, de algum ente do nosso sistema que foi julgado, esquecido, rejeitado, e a gente experimenta essa sensação como se fosse nós, né? Como se eu estivesse vivendo aquela situação. Só que o fato é que a criança cresce, né? A criança cresce, mas a dor continua ali igual. Ela passa a ver o mundo, ela passa a ver os seus vínculos, os seus laços afetivos, as suas relações sociais, de amizade, de trabalho, a partir deste olhar de insuficiência, né? Eu digo que essa criança ferida, né? Essa criança sombra, essa criança triste em nós, ela tem um olhar de insuficiência, né? Ela própria não se sente suficiente dentro do sistema dela e ela acaba projetando, levando para o outro este olhar de insuficiência. Só que essa criança, mesmo que ela cresça fisicamente, né? Mesmo que ela se torne um adulto, ela vai seguir procurando por um lar, ela vai seguir procurando por uma mãe, ela vai seguir procurando por um pai, ou seja, ela vai se relacionar com o outro deste mundo interno infantil, tá? E por que é importante a gente entender tudo isso? Porque o floral, ele não vai ter uma senha para reparar tudo isso. Você percebe? O floral, ele vai ter sim uma senha, ele vai ter sim um código de ensinar para o nosso corpo a começar a perceber determinadas situações, a começar a perceber determinados padrões, sentimentos. E com isso nós vamos mudando a nossa percepção, né? Então, essa criança que a gente está falando aqui, essa criança interna, se ela não for acolhida e cuidada por nós, ela vai seguir pedindo o carinho, o cuidado, a proteção fora. Ela vai nutrir a esperança de que outra pessoa, né, vai lhe transmitir esse sentimento de segurança, de proteção, de pertencimento, de acolhimento. Uma forma muito comum dessa criança projetar esse sentimento é através do dinheiro, é através da condição econômica, né? A criança que não se sente segura internamente, que não conseguiu experimentar essa sensação ainda, ela vai projetar no dinheiro essa pseudo-segurança. Só que mesmo que ela ache assim, ó, que hoje ela não se sente segura porque o saldo dela, vamos supor, é R$100 na conta, se ela tivesse 1.000, se ela tivesse 10.000, se ela tivesse 100.000 ou se ela tivesse 1 milhão, na visão de desproteção dela, ela iria ter um medo antecipatório, queria ver isso como insuficiente, porque ela não se sente capaz. Depois a gente vai olhar lá os perfis dessas crianças, né? E vocês vão entender claramente isso. Ela não se sente capaz de lidar com a adversidade, ela não se sente capaz de lidar com uma vida adulta, né? Porque um adulto que lida com dinheiro. Você percebe isso? É um adulto que paga boleto, é um adulto que faz aplicação, é um adulto que vê lá o seu saldo bancário e busca mecanismos de lidar com a adversidade.
Mas essa criança, ela está congelada, ela está parada no sentimento de insuficiência. Ela está parada num sentimento de medo, de desproteção, né? Então, ela vai na figura, no papel do dinheiro, tentar encontrar esse mecanismo externo para se sentir segura, para se sentir protegida. E não importa, como eu disse, o saldo que ela tiver, ela não vai conseguir lidar bem com isso, tá? Então, percebam que a relação entre pais e filhos é muito importante a gente observar quando a gente está ali no setting terapêutico, né? Principalmente ter a vivência, fazer as perguntas certas para entender qual é o cenário dessa criança, né? Porque aquilo que essa criança viu e ouviu no seu ambiente familiar está certo. Ela ouviu certo. O que ela viu realmente aconteceu, né? O fato que a gente tem que entender é o que ela interpretou deste cenário. Porque é esta interpretação deste cenário que vai fazer, que vai ser a perspectiva com a qual ela vai olhar o cenário mesmo na vida adulta, né? Então, aqui, fazer as perguntas certas, entender fatos, né, da infância é muito importante. E quando eu digo fatos, é fato, não a interpretação, sabe? Porque agora, se eu perguntar para vocês assim, me fale um pouco sobre, né, pense e escreva, você está com papel e caneta aí, escreva 3 características positivas da mãe e 3 características positivas do pai. Escreva 3 características negativas da mãe e 3 características negativas do pai, né? Normalmente eu peço 5, mas como a gente não a gente não tem muito tempo, e eu tenho bastante coisa que eu quero falar para vocês ainda, vamos ficar com 3. Percebam que para algumas pessoas vai ser difícil chegar em 3 características positivas. Assim como para outras vai ser difícil chegar em 3 características negativas. E aí vai acontecer uma sucessão de interpretações do que eu acho que a minha mãe fez, o que eu acho que o meu pai não fez, né? Mas quando a gente começa a pedir fatos, tipo assim, o que aconteceu efetivamente na vida da sua mãe quando ela estava grávida? O que acontecia na vida do teu pai 9 meses antes do teu nascimento? 1 ano antes do teu nascimento, 1 ano e meio antes do teu nascimento, porque tem aí a epigenética, né? Que já nos demonstra como os nossos genes carregam uma informação emocional e o quanto essa informação ela pode ser desencadeada pelo ambiente. Mas aí, quando eu peço fatos, é fatos. Olha, meu pai ficou 1 ano desempregado. A minha mãe estava grávida de mim e teve que trabalhar e ela para sustentar, para prover a família. Isso é um fato, né? Agora, a pergunta é: e você? Quando era criança, ouvia a sua mãe contar sobre isso, como você se sentia? Como que fica o seu corpo? Você percebe a importância de entender da natureza humana? A gente saber sobre os florais não é suficiente, porque eu não tenho que deduzir a fórmula que o meu cliente precisa. Eu não tenho que dar a fórmula para aquilo que eu acho que ele sentiria nessa situação. Eu tenho que perguntar para ele como que ele se sente. E perceba que aqui é como o corpo dele, onde que isso está no corpo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é a sede
do nosso inconsciente. As nossas lembranças, as nossas emoções, elas estão registradas no nosso corpo. Por isso que eu falo tanto para vocês a importância da gente manter a atenção no corpo, naquilo que está acontecendo no corpo. Então, pega aí as 3 características positivas que tu conseguiu anotar da tua mãe e 3 características negativas da tua mãe. E eu, sinceramente, espero que tu tenha encontrado tanto as boas quanto as ruins. Sabe por quê? Porque ela é um ser humano. Quando a gente só tem características boas da nossa mãe, a gente tem que ter um cuidado. Porque talvez eu esteja me relacionando com uma mãe idealizada. Talvez eu não esteja me deparando com uma mãe real, né? Eu estou me deparando com a mãe que eu gostaria que ela fosse. Ah, não, mas a minha mãe é maravilhosa, minha mãe não tem defeitos. Ela pode ser maravilhosa, mas defeitos ela tem. Porque não existe esse ser supremo sem defeitos, né? E quando a gente está trabalhando a nossa criança interior, uma das dificuldades e algo que a gente tem que lidar com ela é diferenciar o real do ideal. O que é real nessa história, né? A gente tem que ajudar essa criança a aprender a lidar com essa informação, né? Então, uma coisa que eu ouço muito e que vocês também devem ouvir, porque facinho lá eu já listei as negativas, né? E aí uma frase muito comum que a gente ouve é: a minha mãe não me amou, a minha mãe não me viu, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. De novo, a mãe mora dentro de uma mulher. Eu quero te fazer um convite a visualizar, eu vou te desafiar. Amor toda mãe tem. Sabe por que toda mãe tem amor? Porque ela dividiu por 9 meses o seu corpo, o seu alimento, o seu oxigênio e colocou a sua vida em risco, porque toda gestação envolve um risco. Então, sim, esta mulher amou esse bebê. Talvez essa mulher não tenha conseguido acolher este bebê. Vocês conseguem perceber a diferença? Talvez esta mulher não tenha a maternidade dentro dela. Talvez ela própria não tenha sido maternada. E para ela é muito desafiador. Ela não consegue fazer a conexão com o bebê. Ela não consegue trazer acolhimento, né? O mesmo acontece com o pai, né? Se nós chegamos ao mundo pela mãe, nós caminhamos pelo mundo com o pai, né? É ele que nos apresenta o mundo. É ele que vai nos dizer, vai, acredita, busca o que tu quer, né? O pai é aquele que tem a energia de ir buscar o que nós queremos no mundo. Hoje nós vivemos uma sociedade que ela está bastante adoecida. Nós estamos com um feminino masculinizado e um masculino sem força, né? Mas nós não vamos entrar nesse tema aqui hoje, porque a gente está falando da criança. Mas o que acontece? Os papéis dentro da família não ficam bem definidos, né? E quem apresenta o pai para o filho é a mãe, né? É a mãe que vai apresentar este homem para essa criança e vai dizer, tudo bem você ir com seu pai, tá? Tá tudo certo. Então, percebam que tudo isso está se formando lá na nossa infância. E as pessoas que estão nos apresentando o mundo, elas trazem consigo as suas dores, as suas dificuldades, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca como terapeutas, pais
difíceis trazem consigo uma história difícil, né? Um cliente difícil, ele traz consigo uma história difícil. E ele vai trazer uma história de pais com dificuldade, que também, com certeza, trazem uma história difícil. Então, perceba que não existe bom nem mal, né? Existe a realidade como ela é. E nós, enquanto terapeutas, olhamos para esse sistema sem julgamento. Porque toda vez que eu me colocar num lugar de julgar o outro, eu vou perder força. E vou perder a conexão com o meu cliente, né? Vou perder a conexão. Aqui tem muitos pontos a serem estudados, transferência, contra-transferência, mas hoje, para o tempo que a gente tem aqui, o que eu posso com certeza dizer para vocês é: toda vez que vocês estiverem diante de um cliente, enxerguem não só o cliente de vocês, mas todo um sistema que está atrás dele. E antes de julgar aquela mãe, aquele pai e tomar um partido, percebam que ali houve o milagre da vida. E aquele cliente só está diante de mim porque aquele homem e aquela mulher disseram sim para a sua chegada, para o seu nascimento. E é isso que eu, enquanto terapeuta, acolho. E o meu coração, né, como terapeuta sistêmica, tem lugar para todo esse sistema, tem lugar para toda essa família, porque todo julgamento traz uma exclusão, né? Mas a gente também não pode esquecer que a gente não é só essa criança triste, a gente não é só essa criança com problema. Existe sim uma parte nossa saudável, sensata, racional, né? Que é o nosso eu adulto. Quando a gente funciona nesse modo adulto, a gente assume responsabilidade, nós planejamos, agimos com antecedência, percebemos a situação à nossa volta, compreendemos, fazemos conexões, somos capazes de avaliar riscos, pedimos ajuda quando necessária, pedimos orientação, né? Somos claros nas nossas relações, na forma de comunicar aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos desagrada, né? Essa parte do eu adulto é a única que é capaz de ajudar o nosso eu criança, né? Então, percebam que sim, nós aqui vamos considerar, eu sempre digo assim, nós somos vários eus, né? Nós somos compostos por vários eus. Hoje aqui, a gente vai olhar para o nosso eu criança e para o nosso eu adulto, considerando aqui o nosso eu criança como a nossa parte ferida, como a nossa parte machucada, e o nosso eu adulto como a nossa parte saudável, capaz de acolher essa criança, tá? E o que a gente precisa entender? Que entre este eu adulto e este eu criança, existe uma parte que é o que a gente chama da parte traumatizada, né? Enquanto este eu adulto, ele tem toda essa percepção da realidade, ele expressa sentimentos, ele confia, ele faz vínculo, né? Ele reflete, ele se autorresponsabiliza, a gente tem esse eu criança que fica inseguro, que se torna refém do passado, que reprime, que nega o trauma, né? Que quer controlar essa parte traumatizada porque busca segurança o tempo inteiro, acaba se tornando agressiva e projetiva. Por que esse eu criança age assim? Porque nós temos uma parte que sofre um trauma, né? Que é um trilho emocional da lembrança do fato que aconteceu. Essa parte do trauma, ela está na idade cronológica em que o fato aconteceu. Então, não adianta a gente pensar assim, mas é um adulto, tem 50 anos. Quando aquele gatilho é disparado, não é um adulto de 50 anos que está experimentando aquelas sensações, é a menina de 3. É aquela parte da psique que sofre exatamente igual como há 47 anos atrás, né? Então, percebam, eu fiz um esqueminha aqui para vocês que eu acho que vai ficar bem fácil de compreender,
né? Nós temos essa parte do eu adulto, que é a parte saudável. Nós temos essa parte do trauma que percebam que ela não fala, ela é silenciosa. Por quê? Porque esta parte aqui, ó, que criou estratégias de sobrevivência, os famosos mecanismos de defesa, está o tempo inteiro ocupada em suprimir o que existiu aqui. Por quê? Porque existe muito medo de experimentar novamente aquela dor, aquela emoção, aquele sentimento que me fez me sentir tão desamparada, tão abandonada, tão rejeitada, e que eu não sabia lidar com isso, porque eu não tinha ferramenta emocional, né? E essa parte aqui, ela cria uma sentença central. Ela cria, na verdade, sentenças, né? Tem uma mais importante, que é aquela que a gente fala mais vezes, que quando a gente vai descrever um fato, uma situação, quando a gente está brabo com alguém, ela vem à tona, né? E essas sentenças, na verdade, elas são o quê? Falas, né, que nos foram ditas. E a criança acredita em tudo aquilo que ela está ouvindo. E o que ela está ouvindo é verdade. Como eu disse, o que ela interpretou ali é o quê? Que realmente ela é aquela criança chata, né? Quando a gente diz para a criança, ai, que criança, tu é muito chata, tu é fraca, tu é sério, tu é muito barulhento, tu é burra, tu não compreende, tu não sabe como é que faz. A criança está ouvindo. E o que ela está ouvindo é verdadeiro, né? E ela está interpretando o que ela está ouvindo, né? Então, quando a gente diz assim, tu não sabe matemática, tu não é bom no futebol, olha só, tu não sabe fazer amigos, tu não merece, né? Quantas vezes a gente ouve dos pais, né? Acho que hoje os pais são mais preparados, né? Mas assim, ó, tu não merece tudo que eu fiz por ti, né? Tudo que eu deixei de fazer por mim para pagar teu colégio, o mínimo que tu tem que fazer é estudar. Tu deveria ser como teu irmão, teu tio, teu primo, teu amigo, né? Comparações. Desse jeito, tu nunca vai te dar bem, tu nunca vai ter um bom emprego, tu nunca vai ter um amor, tu nunca vai ter um amigo que te valorize, né? E ainda tem aquela situação que se eu gritei, se eu bati, se eu tô braba contigo, a culpa é tua, porque tu só faz a coisa certa. E o que acontece? Essas sentenças, elas ficam que nem um disco arranhado na cabeça, né? E são essas sentenças que, por exemplo, quando eu vou lá conversar com o meu chefe e ele me aponta uma situação, olha, eu gostaria que tu corrigisse aqui essa parte do projeto, ou quando o cliente ligar, eu não gostaria que tu fizesse dessa forma, essas sentenças, elas estão em carne viva. O medo que eu sinto de não ser suficiente, de novo, é visceral, né? E não é a pessoa que está ali de 30, 40, 50, 60 anos, é a criança de 2, 3, 4 anos que gravou, que interpretou essa informação de que ela não era suficiente, de que ela não ia dar conta, que ela só fazia coisa errada, né? Então, onde é que vai entrar aqui, né, o floral e a terapia floral sistêmica? Nós temos que reescrever este trilho emocional. Nós temos que mudar essa sentença. Só que perceba que essa sentença está ali há muito, muito, muito tempo, né? Então, nós precisamos trazer ferramentas para o nosso cliente acolher, lidar, olhar para essa criança, acolher essa criança e, então, começar a experimentar emoções diferentes, sentimentos diferentes, percepções diferentes, né? Então, o Dr. Bailey descobriu que cada flor
ela tem uma energia curativa, ela tem um campo energético, e que este campo energético vai atuar nas nossas emoções, vai trazer uma nova informação emocional para o nosso corpo. Hoje tem uma teoria da doutora Cadence Pert, que eu cito ela muito nos workshops, nas jornadas, no Café com Flores, né? Que ela fala que, primeiro, para curar é preciso sentir. E segundo, ela diz que nós temos os sucos celulares, que são, na verdade, enzimas, hormônios, né? Que são os que ela chama dos neuropeptídeos, que fazem a comunicação química no nosso corpo, né? E antigamente se pensava que esses neuropeptídeos tinham um encaixe na célula, meio que chave e fechadura, sabe? Só a chave certa vai abrir aquela fechadura. E depois, com as pesquisas, né, do Dr. Bruce Lipton, e da doutora Cadence, se provou que, na verdade, o que faz com que estes sucos celulares exerçam uma influência química na célula é uma frequência vibratória. E é exatamente aqui que eu penso que o Dr. Bach estava muito à frente do tempo dele, quando ele percebeu que adoecemos no corpo, né? Aliás, adoecemos na alma. E aquilo que se manifesta no nosso corpo é a consequência desse desequilíbrio. Então, quando a gente olha isso a partir da terapia floral sistêmica, a gente está entendendo que cada flor, né? Cada essência floral tem uma virtude e que existem padrões arquetípicos de energia nessa flor, né? Cada flor tem o que o Julian Barnard chama de uma consciência vegetal, né? Então, essa consciência vegetal, ela vai expressar-se numa frequência vibratória, né? E essa frequência vibratória vai exercer uma influência nas nossas águas, nas nossas células, nos nossos tecidos. E é a partir daqui que a gente vai começar a imprimir uma nova informação nesse campo de consciência, né? Então, quando nós ingerimos uma essência floral, o Dr. Orozco diz que cada flor ela tem um código, né? Ela tem uma senha. É uma capacidade de desbloquear um destes padrões arquetípicos que estão disponíveis para que possa haver a mudança. Só que a gente precisa desse impulso energético. Então, por exemplo, tudo que eu falei aqui até agora sobre a criança interior, né? A gente está diante do cliente. Ele sabe o que acontece. Ele, na grande maioria das vezes, ele reconhece as suas dificuldades. Mas e como faz para mudar isso? Então, a gente, dentro da terapia floral sistêmica, a gente vai vai vivenciar isso de duas formas. Através de exercícios sistêmicos, aonde eu vou explorando, né, com o meu cliente uma nova perspectiva, um novo olhar, e vou desbloqueando esses núcleos de dor. E para isso a gente vai trabalhando em cima do que a doutora Cadence falou, sentir para liberar, né? E vou usando as essências florais para uma força de desbloqueio desses códigos junto com o exercício, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma virtude que estava ali cadeada, né, naquele campo de consciência, e entendendo aqui que o meu cliente ele não está sozinho, ele não é único, né? Ele está
para o seu sistema, assim como o seu sistema está para ele, e é uma informação ressonante, ou seja, aquilo que ele compreende aqui, essa informação ressoa para o sistema e do sistema ressoa novamente para ele, né? Então, através dos exercícios sistêmicos e das essências florais, nós vamos desbloqueando estes padrões arquetípicos, essas virtudes, né, que estão disponíveis. Mas aqui tem uma questão muito importante, que nós temos que entender que o nosso cliente não é um enigma, né? Ele não é um enigma que nós temos que resolver, né? E a gente tem que abrir mão daquela fantasia de que o floral vai vir, então, com essa chave que vai abrir a porta da felicidade. Não vai. O floral vai ajudar que uma virtude, que uma informação emocional vá imprimindo, ressignificando um trilho emocional. Mas isso vai acontecer a partir também do trabalho do terapeuta, vai acontecer a partir desse setting terapêutico, né? A partir deste olhar do terapeuta, que vai despertando no cliente uma nova visão, né? E aí, então, a gente entendendo esses mecanismos de defesa e essas estratégias de sobrevivência, a gente tem o que a gente veio olhando no Café com Flores, né, nas últimas sessões, a criança vulnerável, a criança zangada e a criança impulsiva. Então, perceba que aqui, nessa criança vulnerável, né, que está lá nas nossas aulas disponíveis, quando eu digo para vocês que ela tem um núcleo de dor, o que é esse núcleo de dor? É o Star of Bethlehem e o Sweet Chestnut. Essas duas essências, elas estão em todas as 3 crianças. Por quê? Porque é aqui que o trauma aconteceu. Aqui, ó, é aquela parte do trauma silenciada. Aqui é aquela parte do trauma que está suprimida, né? E que toda a nossa parte de sobrevivência está extremamente dedicada a calar. Então, essa criança vulnerável, ela tem sentimentos ansiosos, de medo, de tristeza, né? Do desamparo. Então, ela tem uma personalidade Centauri que vai se manifestar e que precisa da ajuda de outras essências. Então, se a gente for olhar do centro para fora, a gente tem aqui esse núcleo de dor, que é o Switch e o Star of Bethlehem. Essa criança, ela acaba tendo muita dificuldade de se aventurar pela vida, né? Porque ela tem uma personalidade dominante, dependente. É possível que essa criança, ou ela foi criada num ambiente extremamente super protetor, aonde ela não teve estímulo nenhum para aventura e para exploração das suas capacidades, e romper com isso é o que eu chamo da boa transgressão. Mas essa criança, ela não vai romper sem culpa. E aqui entra o Paine, né? Ela precisa do Paine para que ela possa transgredir a todo esse sentimento. Outra opção é que essa criança pode ter crescido num ambiente extremamente crítico, exigente, castrador. Aí ela tem um contexto Rockwater muito forte, aonde ela precisa se libertar desta visão de si, de não ser suficiente, de ter que ser um modelo, de fazer sempre tudo perfeito, essa rigidez, este olhar. Claro que aqui, gente, como eu disse, né, é uma aula que a gente está tendo aqui, só que tudo tem que ser aprofundado, né? Mas o fato é que essa criança, ela quer ser adotada por uma figura protetora,
né? E para que isso aconteça, ela vai se submeter, né? Ela precisa de larte, porque ela tem uma baixa autoestima, ela não acredita que ela seja capaz de sobreviver sozinha, sem esta figura protetora que a conduza. E por que que isso tudo acontece? Porque ela bloqueia de forma sistemática a informação intuitiva. Por quê? Porque ela não tem referências internas, ela não confia no seu julgamento, ela não confia na sua percepção. Isso é ser ato, né? E como uma estratégia, né, além da vulnerabilidade, o que que ela faz? Ela vai estabelecendo pouco vínculo com a realidade, ela vai vivendo um mundo de fantasia, um mundo de projeção, né? Por quê? Porque ela tem uma estratégia que a gente chama evitativa. Ela se sente inadequada, existe nela uma pulsão de vida muito forte, mas é como se ela vivesse com freio de mão puxado, porque ela tem um medo antecipatório muito grande, tá? Vão anotando aí todas as dúvidas que eu vou responder a todos. Depois a gente tem a criança zangada, que percebam que ela tem o núcleo de dor, né, como a outra, só que ela tem uma expressão mais agressiva. E aí ela precisa do role. E por que que essa criança ela tem um núcleo Chicory? Porque assim como o Centauri, ela tem um vazio muito grande, ela busca o afeto, porém, ao contrário do Centauri, ela é controladora, ela manipula para assegurar que aqueles que ela ama estejam ao seu lado, né? Então, ela, a partir do controle, ela vai estabelecendo relações disfuncionais, né? E ela fica muito zangada porque ela acha que ela dá mais do que ela recebe, que ela está sempre salvando as pessoas e que ninguém salva ela, né? Ela precisa se sentir necessária para ser importante. E quando tudo isso não acontece como ela havia imaginado, ela acaba externando os seus sentimentos de uma forma muito agressiva. Aqui o Willow, muita mágoa, muito ressentimento, né? E aqui nessa criança nós temos duas informações bem importantes, que é o Vervain, como uma essência para ajudar numa autorregulação, porque essa criança ela tem um posicionamento muito... O que falta na criança Centauri, essa aqui tem em excesso. Ela tem um posicionamento opositor, transgredor, ela transgride, é como se ela tivesse sempre à margem do seu sistema, né? Então, ela tem um excesso, ela tem pouca capacidade de escuta do outro, né? Em contrapartida, ela precisa do reader, porque ela tem um medo profundo da solidão, ela tem um descontrole emocional, né? É como se o reader aqui tivesse uma fala própria, uma fala independente, que tivesse o tempo inteiro chamando a atenção dessa criança para ela ter cuidado, para ela trazer atenção para ela, porque senão, se ela não tiver o tempo inteiro colocando a sua... se colocando no epicentro, né? Ela vai ser esquecida, ela vai ser abandonada. E assim, ela acaba criando, desenvolvendo uma couraça emocional, né? Ela vive presa numa armadura. E aqui o Vaime é uma essência também muito importante para que essa criança aprenda a fazer vínculos, a fazer laços a partir do coração e não deste posicionamento autoritário, tá? E, por último, a gente tem a criança impulsiva, né? Que também vai ter lá no seu núcleo de dor o estar,
e o Sweet Chestnut, só que aqui ela tem uma estratégia de sobrevivência evitativa no sentido do desprazer, né? Ela tem uma fuga emocional, ela tem um sofrimento emocional que faz com que ela se valha dessa máscara da felicidade, do Agrimony, e para isso, para que ela sustente essa persona, ela acaba se dissociando, corpo, mente e alma, né? Então, ela está extremamente dissociada das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ela não consegue encontrar um espaço de silêncio interior, ela não consegue ouvir a sua voz, ela vive sempre atrás de crenças compensatórias, né? Então, o núcleo aqui é alimentar essas crenças compensatórias de prazer, né? E da onde que pode vir esse prazer? Da comida, das compras, do álcool, dos vícios, né? Porque ela reprime muito os seus sentimentos, ela vive sobre uma tensão interna, o que faz jus aqui ao Sherry Plum, né? Então, percebam que essa criança impulsiva, todo o movimento dela é na busca do prazer imediato e de suprimir qualquer tipo de desprazer. Tá? A gente entendendo aqui como desprazer qualquer sentimento que me leve a esse núcleo aqui do trauma, tá? Desprazer, entendendo que prazer é um sentimento que o meu corpo relaxa, mesmo que num primeiro momento, né? Ele relaxa, ele se sente compensado, e o desprazer como sendo todo sentimento que me trava, que me contém, que faz com que o corpo aperte, tá? Então, aqui entra muito o Vine também, porque aqui existe o que o João Garriga fala de uma criança tirânica e profética. Ela tem certeza que ela não vai suportar de novo o desprazer. Ela tem certeza que ela não pode ceder, né? E aí ela tem o quê? Um olhar muito negativo pela vida. Ela entende que os obstáculos não podem ser superados, fazendo com que Gentian também seja uma informação muito importante, tá? E aí, gente, eu queria deixar aqui para vocês, anotem todas as dúvidas, que eu já vou chegar lá para responder tudo para vocês, tá? Mas salvem esta data, 21 e 22 de julho. Nós vamos ter aqui um encontro muito importante, um workshop ao vivo pelo Zoom, aonde a gente vai trabalhar a terapia floral sistêmica, vai trabalhar na cura dessas feridas da criança interior, aprofundando tudo que a gente viu aqui, né? Mas mais do que isso, trazendo ferramentas de trabalho, né? Meditação, perguntas-chave, como chegar nessa sentença central, como trabalhar com essa criança sombra, como olhar para essa criança luz, né? E aí vai ser uma oportunidade única, tá? Porque vai ser, a princípio, ele é, como eu disse, ele é ao vivo, ele não vai acontecer, pelo menos não está na nossa agenda. As aulas, elas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis, mas só por 30 dias, porque esse, gente, não é um workshop para ver depois. Não é um workshop para aprender depois. É um workshop para vivenciar, para aprender a ouvir a nossa criança, porque é só ouvindo a nossa criança que nós vamos ouvir a do nosso cliente. Nós só vamos até onde achamos que merecemos. Gravem isso, anotem isso. Nós só vamos até onde nós achamos que merecemos, tá? Vai ter certificado de 20 horas. A gente está com o primeiro lote promocional, as vagas são limitadas, porque eu vou dar um atendimento, né, específico aqui, individualizado.
E é ao vivo, mas vocês vão poder assistir aí no conforto da casa de vocês, tá? Vai ser na sexta, vai começar na sexta, dia 21. Aí nós vamos ter aula sexta tarde, sexta noite, sábado pela manhã e sábado à tarde, tá? Então, anotem aí essa data, 21 e 22 de julho.